que é a taxa de engajamento no GA4? Ou seja, o cara é o órfão ali da rejeição. Na verdade, ele não é o órfão, ele virou o oposto da rejeição, né? Sim. A gente tinha no Universal a métrica que ninguém queria olhar, que era a taxa de rejeição. Então, a taxa de rejeição, o que era? Aquele cliente que entrou e só viu uma página e saiu. E aí, eu já cheguei a ter, imagina, teve gente que uma vez, foi muito engraçado numa aula, um aluno falava assim, professora, por que minha taxa de rejeição é 0? Eu falei, você com certeza tem um tagueamento ali juntamente com a visualização de página. E você disse no Analytics, na verdade, no tagueamento, você disse que esse negócio era um evento sensível ali que poderia contar com uma interação. Então, se a gente pensar dessa forma, a taxa de engajamento, que é o oposto, o que ela faz? Ela olha o cliente que ficou mais de 10 segundos com a aba ativa. Na minha opinião, acho pouco, porque 10 segundos não dá para decidir nada, né? Então, dizer que é 10 segundos o cara é engajado. Agora, o cara vê 2 páginas, ok. E o cara clicar numa conversão, ok. Então, esses são os 3 critérios, né? Se a gente for olhar engajamento nas redes sociais, são as interações que a gente tem, né? Curtiu, compartilhou, salvou, comentou. Então, o GA trouxe essa visão para dentro, pensando o que seria uma interação. Perfeito. Então, eles usaram a questão da aba ativa. E a aba ativa foi importante, por quê? Porque o tempo que você fica ali, depois vai te dar o tempo médio de engajamento. Que a gente tinha uma outra métrica, que era lá no outro, que era o tempo médio da sessão. A gente tinha isso. E esse tempo médio da sessão, em algumas vezes, era altíssimo. Aí você falava assim, gente, mas o que aconteceu? Às vezes esse cara ficava ali navegando e, num determinado ponto, o que acontecia? Ele ficava ali deixava a página ali, dava 29 minutos, voltava e continuava a navegar. Ou seja, a princípio ele tinha ficado meia hora, mas ele não tinha. Perfeito. Então, a aba ativa é uma coisa interessante no caso do tempo. Sem dúvida. Porque se a página está lá em segundo plano, ela já virou, e eu sou aquela que tem zilhões de abas abertas. Não, todo mundo hoje em dia tem muita aba aberta, né? Então. E aí, o que acontece? Se a gente fosse olhar no Analytics velho, todas aquelas abas abertas estavam contando o tempo de sessão. E se eu voltasse antes de dar a meia hora de inatividade, ele contava aquilo. Então, esse tempo, ele não era um tempo tão, vamos dizer assim, mais fiel do que esse. Então, o engajamento vem com essa proposta de mostrar o lado positivo. Legal. A taxa de rejeição continua existindo? Sim. Mas onde a gente enxerga ela? Lá no analisar. Perfeito. Ela não está em nenhum dos relatórios. A gente só vê o lado positivo. Então, por que eu acho que os 10 segundos é pouco? Eu acho que ele... às vezes você ficou lá, olhou, mas eu não acho que 10 segundos é um tempo para o cliente bater o olho. Belíssimo engajamento, né? Então, e aí a gente pode ajustar esse tempo até 1 minuto, né? Isso vai fazer sua taxa de engajamento cair, mas eu acho que tem que ser um ajuste consciente. Talvez tenha uma percepção melhor, inclusive, né? Sim. O que eu falo sempre para cliente e falo em aula. Gente, você começou, deixa ali 2, 3 meses olhando, senta depois com gestores, senta dentro, né, com todo mundo que vai consultar esse dado, fala assim, gente, olha, o que vocês acham? Vamos ajustar o tempo médio? Vamos ajustar o tempo de abativa? Porque a gente está vendo aqui no histórico, e tem uma coisa também, né? Quando você lança um site, muita gente entra e começa a acessar, então você vai ter um pico. Aí depois ele entra num momento que a gente chama mais flat, né? Ou seja, olha esse período e vê o tempo médio que o usuário fica. Aí você vai falar assim, gente, será que dá para considerar 10 segundos? Será que você não tem que colocar um pouco mais? Então, esse é um ponto. A mesma coisa que a história do tempo de inatividade. Legal. Continua existindo lá dentro da Analytics para você ajustar. Então, eu acho que a gente tem uma coisa no GA4 que o processo de setup, ele é cheio de detalhes. Legal. Ele não é um setup tão simplesinho quanto era o outro.
Então, a gente tem muitas coisas ali para configurar, como, por exemplo, a questão de coleta de dados do usuário, né? Essa coisa Tudo. dos cookies, a gente tem que chegar lá. O tempo de permanência, porque no outro a gente não tinha. Sim. Tempo de permanência, não, desculpa, o tempo de retenção do Também, dado. isso também. Que o tempo de retenção, eu acho que isso vai chegar uma hora. Pensa assim comigo, imagina Sim. quantas contas de analytics existiam e o Google foi lá, limou tudo aquilo. Imagina quanto sobrou de espaço desse negócio. Perfeito. Então, o que ele fez? Ele começou dando uma faca em todo mundo, 14 meses acabou. Tem um ponto até que foi engraçado, que esses dias eu testei. Imagina que você não configurou, o padrão é 2 meses. Sim. Tá? Na interface das consultas tradicionais, você vê mais de 2 meses. Sim. Mas no analisar, não. Perfeito. No analisar, você só vê os últimos 2 meses. A menos que você tenha configurado previamente. Se você configurou previamente, você vai ver 14. Perfeito. Mas eu acho que em algum momento, pensa assim, um e-commerce, ele quer ver um pouquinho de sazonabilidade. 14 Sim. meses para um e-commerce, Baixo. eu acho baixo. Então, Também. o que eu acredito é que em algum momento o Google vai chegar lá e vai dar essa boa notícia. Olha, agora vocês podem deixar 24 meses. Que eu acho que seria bem legal, 24 meses. Já ajuda muito, porque você consegue comparar, por exemplo, às vezes você tem o caso do comércio, mas você vai ter um site ali que, sei lá, um B2B, que tem talvez sei lá, o cara tem sei lá, participa de um evento, ou alguma coisa do tipo, que ele quer usar o site para divulgar. E aí ele percebe que aquilo tem uma sazonabilidade mais longa. Sim. Importante ver isso. Entendeu? Então, eu acho que assim, em algum momento a gente vai ter isso. Sim, não, com certeza. Eu não acho que o Google não vai. Sabe assim, o outro tinha, ele vai. Eu acho que ele tem. Eu imagino que o backlog deve ser gigantesco de coisa para ajustar. Sim, com certeza. E voltando até na taxa de engajamento, outro dia eu estava tendo até uma discussão com um amigo e conhecido e cliente, e por aí vai, né? Eu falei, cara, ele estava discutindo a taxa de engajamento dele, ele falou 80, né? Eu falei, cara, mas olha só, tem 20% dos usuários que eles não clicam absolutamente nada, o cara não navega uma segunda página e ele não fica sequer os 10 segundos, porque ele não tinha configurado. Ou seja, muitas vezes você olha a taxa de engajamento pelo lado positivo, ó, mas a taxa de engajamento tá alta, mas talvez você tenha que sempre olhar o outro lado, que é o outro percentual é um cara que não fez absolutamente nada. Por isso que eu concordo com você em aumentar. Exato. Esse cara é a rejeição. Mas é que eu falo, por isso que eu acho que tem que ajustar, porque ele mostra um número muito irreal ali, eu acho. No sentido, então, tipo, eu 20 segundos é mais... Então, né? O que eu acho que, assim, precisa entender, é que eu vou te falar, teria que fazer uma análise um pouco mais no detalhe para saber o seguinte, essas sessões, em média, quantas páginas esse cara viu? Se a gente vê que o cara viu uma página só, ele caiu no filtro, provavelmente, ou do tempo ou da conversão. E se a sua conversão é uma conversão muito específica, provavelmente não é a conversão. Sim, olha só. O cara entrou. Então, assim, o certo seria você olhar as visitas e ver o tempo que as visitas ficaram. Perfeito. Entendeu? Para você ter essa visão real. Sim. Às vezes o cara está sendo contabilizado, mas ele ficou 11 segundos, 12, saiu, mas não fez mais nada. Sim. Você entendeu? Não deu nem tempo ali. Não deu nem tempo do cara sentir um gostinho do que o site podia fazer por ele. Perfeito.